Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vou dar dica para você que está iniciando aí na profissão de maquiador. Hoje eu vou falar especificamente de pincéis para maquiagem. Para você que está iniciando, não sabe quais pincéis comprar, qual marca, né? Qual tipo de pincel você pode comprar e também economizar, porque se você tiver muitos pincéis, você não vai saber nem usar aquele tanto de pincel. Mas é necessário você ter algum sim, porque senão você vai passar perrengue e a maquiagem não vai ficar tão boa se você não tiver pincéis específicos. Tem alguns que você não precisa comprar por agora, mas outros sim, você precisa, e a maquiagem assim vai subir de nível se você utilizar algum desses pincéis que eu vou mostrar aqui no vídeo. O primeiro deles, que eu uso para rosto, né? Preciso de pincel para pó, um pincel maiorzinho, mais gordinho assim. Eu confesso que eu não utilizo muito aqueles pincéis gordinhos, mas você aí que gosta pode comprar. Então, o maior que eu tenho é esse daqui, ó, que eu utilizo para pó, né, para passar em toda a região assim do rosto. Eu vou começar pela maior parte do rosto para menor, né? Primeiro eu vou começar com o rosto, depois para os olhos. Eu gosto mais desse daqui, então eu uso ele. É assim meu xodó desde que eu comecei a maquiar. Eu preciso de um pincel para contorno também, então eu uso esse daqui, que é da Mariana Saad. Gente, tem muitos pincéis aqui que eu comprei em kit, que eu não vou saber dar o... Vou tentar deixar aqui do lado, vou dar uma pesquisada. Mas alguns eu não... Foi de kit, então eu não vou conseguir achar mais a marca, né? Mas enfim, esse aqui eu lembro que foi da Mariana Saad, que ele é mais chanfrado assim, sabe? É muito bom pra fazer contorno, gente, sério. Esses pincéis menorzinhos são muito bons pra você fazer contorno. Não uso um pincel muito grande, nem nenhuma região do rosto, assim, sabe? Principalmente essas áreas que você precisa ter um acabamento melhor e precisa utilizar uma zona menor, né, do rosto. Então não adianta você usar um pincel de pó, que é grande. Esse aqui não, mas se fosse um pincel mais gordinho, ele ia acabar usando muita região do rosto e ia ficar marcado, manchado, né? Não é isso que a gente quer. Então, pra blush, eu utilizo um pincel menorzinho, que é esse daqui, ó. Ele também não se amarga, mas enfim, tá vendo que ele é menorzinho e dá pra você fazer, ó, certinho aqui, ó, nessa região. E sempre com a mão muito leve, gente. Não pesa na mão, porque senão o segredo da maquiagem ficar bonita, linda, maravilhosa, é você ter a mão super leve. Então você passa só nessa região aqui da maçã do rosto do cliente. Esses três aqui. Esse aqui eu uso mesmo quando algum desses outros estão sujos, né? Então eu uso esse daqui. E para iluminador, né? Iluminador eu uso um menorzinho ainda, ó. Esse daqui é muito bom mesmo. E aí ele tá vendo que ele é menor? Menor do que o blush, menor que o do contorno. Então ele utiliza somente nessa área aqui. Área mesmo da região do iluminador, né? Então é muito bom. No meu kit eu também tenho o língua de gato, que é esse daqui, que eu passo primeiro a base, né, na língua de gato, depois eu venho espalhando, depois eu venho com o pincelzinho, com pincel para fazer os acabamentos, depois eu venho com a esponjinha dando batidinhas para a base. Então eu uso a língua de gato também, que eu esqueci de mencionar mais cedo. E para os olhos, gente, eu tenho inúmeros pincéis para os olhos. Esse aqui eu peguei. Esse aqui eu gosto muito também de usar para acabamentos aqui, ó. Também é importante você ter um pincel menorzinho assim, para fazer acabamentos de pó, sabe? Para tirar o excesso de pó quando fica aqui embaixo. Então é muito importante vocês terem esse pincelzinho assim, reserva. E para os olhos, qual que você indica, Duda? Então, você vai ter que ter pelo menos 3 pincéis aí de esfumar, né? Então você pode usar, ó, eu tenho esses aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho esses 3 aqui, tá vendo que é um maior, um médio e um menorzinho? Então, se você for usar mais ou menos 3 sombras, por exemplo, uma sombra vai ocupar o maior espaço, que é uma sombra mais clara, né? Que é a maior parte aqui do olho. Depois eu vou vir com uma sombra média. Eu tô fazendo assim o básico da maquiagem, né? Claro que tem inúmeras técnicas, inúmeros formatos de rosto, mas assim, o básico. Você vai precisar de pelo menos 3 pincéis assim. Se você tiver só um pincel de esfumar,
você vai ter dificuldade, porque esse pincel aqui, se você vir com uma sombra mais escura, que a gente faz aquele degradê, né, de sombras, ele vai ocupar um espaço grande também. Tipo, se você vir com a sombra clara aqui, né, um marronzinho claro, por exemplo, aí depois eu pego esse mesmo pincel, vou lá na sombra mais escura e passo, vai ocupar o mesmo espaço e não vai dar um degradê bonito, na verdade vai ficar feia a maquiagem. Então eu venho com esse pincel médio, pego a sombra média, né, da paleta e vou fazendo a marcação aqui, vou esfumando, sempre com a mão leve, gente. Ó, quando vocês souberem que o segredo da maquiagem é estar na mão super leve, vocês vão, assim, fazer uma maquiagem impecável. Depois eu venho com o pincel médio e depois eu venho com o pincel menorzinho aqui pra fazer o acabamento final. Hoje em dia as maquiagens estão muito mais básicas, né? Antigamente, as pessoas, assim que eu comecei, as pessoas usavam aquelas maquiagens assim, que tinha inúmeros tons, faziam degradê, cut, faziam um trem assim louco. Agora não, agora a maquiagem tá mais simples, então esses 3 pincéis vão super fazer diferença na sua maquiagem. Aqui pra região de baixo, também você vai precisar ter pincéis específicos, então esses pincéis assim, ó, esse aqui é da Lully. Esses pincéis também, viu, gente? Esses aqui, todos que eu mostrei, esses azulzinhos são da Lully, da marca Lully. Tem da Esfumar também, que é muito bom, os pincéis da Marina Saad. Muito bons, mas esses pincéis aqui pra iniciante, pra maquiador profissional também usa, né? Maquiador, assim, que tem mais tempo no mercado. Então, esse pincel pequenininho aqui, ó, tá vendo? Ele é muito bom pra fazer aqui embaixo, o acabamento da sombra aqui embaixo, né? Porque ele já vai, você já passa a sombra e já vai esfumando. E esse daqui também, gente, esse daqui eu comprei no kit. Deixa eu tentar lembrar. 031 da Dye Makeup. Eu lembro que eu comprei um kit desse daqui também, ó. Esse pincelzinho que é muito bom também, porque... Mas esses dois aqui fazem a mesma coisa, ó. Vocês podem pesquisar da Lully e da Dye Makeup, também é muito bom os pincéis pra você fazer o acabamento de baixo. Se você tiver uns dois desses daqui, ó, o menor e o maiorzinho, já serve, já tá ótimo, maravilhoso, você faz a maquiagem top. Mas eu tenho vários, ó, eu tenho esse aqui, acho que Marcos. Gente, porque que nem eu falei pra vocês, eu compro e aí vai apagando, sabe, a marca, mas eu vou procurar pra colocar aqui do lado. E aí, não menos importante, você vai precisar de um pincel pra boca, né? Que é um pincel assim, ó. Tá focando, meninas? Você vai precisar de um pincel pra boca, pra fazer, né? O desenho da boca. Nunca uso o produto diretamente na boca da cliente, né? Porque é meio antiético, nojento, assim, né? Nojento não. É ruim, né? Não é bom. Então, eu tenho também da Lully. Ó. Focando na minha cara, mas não tá focando no pincel. Da Lully, coisa assim. Eu também tenho um pincel para a sobrancelha, né? Um pincelzinho para sobrancelha é muito importante você ter. Esse aqui da Esfumato Beauty. Ele é bem fininho, muito bom, gente. Quanto mais fininho para você fazer a sobrancelha, melhor. Esse aqui dá pra você fazer também. Tem quem goste de fazer o delineador com esses pincéis aqui de fazer a sobrancelha, né? Os pincéis chanfrados. Mas eu prefiro aqueles pequenininhos, sabe? Vou deixar aqui do lado pra vocês verem. Que ele já vem específico para delineador mesmo. Não tá aqui no meu kit. Mas enfim, dá pra você fazer também delineado com esse daqui. Dá super certo. Então é isso, gente. Esses são os pincéis para iniciante. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem o próximo vídeo do meu canal. Um beijo, até a próxima.